Você tem medo de sentir fome? Andresa, já emagreci passando tanta fome. Às vezes eu passava tanta fome que eu ficava irritada e engordava tudo de novo. Nem me fale nessa palavra fome. Eu sinto fome o dia inteiro. O que eu faço com essa tal de fome? Vamos nessa live de hoje acabar de uma vez por todas com essas dúvidas sobre a fome. Para você acabar com esse medo de sentir fome, entender mais sobre a sua fome, se precisa passar fome para emagrecer. Então hoje nós vamos falar sobre isso. É extremamente importante que a gente entenda sobre isso para que a gente mude o nosso olhar sobre as coisas. A gente sabe que só quando a gente muda o nosso olhar sobre as coisas é que a gente consegue mudar comportamento. Então, na live de hoje, é muito importante que a gente entenda sobre a nossa fome para que realmente a gente consiga mudar comportamento. Então, fique até o final que a gente vai conversar sobre isso. Me fala uma coisa, eu quero saber se você também é assim. Tem pessoas? Oi, sejam bem-vindas, bom dia, beijo para vocês. Vamos falar sobre a fome, Renata. Então, olha só. Me conta se isso já aconteceu com vocês. Tem pessoas que, quando elas vão sair de casa, fazer algum trabalho na rua, nem tá sentindo fome ainda e vai lá e come alguma coisa com medo de sentir fome na rua. Quando tá lá na rua, sente um cheiro gostoso de uma quitanda, né? Passa na frente de um barzinho, sente um cheiro de fritura e vai lá, come um pastelzinho, ou come um salgado, come um bolo e não tá com fome. Aí quando chega em casa, já tá na hora de comer de novo, né? Teoricamente é a hora de comer, vai lá e come de novo. E sem sentir fome. Isso já aconteceu com vocês? Come antes da fome chegar. Isso já aconteceu? Me conta aqui. Vocês que estão na live, manda um aviãozinho para mais algumas amigas, 3, 4, 5 amigas que reclamam, falam, Andresa, nem me fala de fome. Essa minha amiga, ela fala que sente fome o dia inteiro, tem medo de sentir fome, já passou muita fome tentando emagrecer, que só falar em fome já fica irritada. E muitas das vezes as pessoas passam fome para emagrecer e fica muito irritada, ansiosa e acaba engordando de novo. Então manda esse aviãozinho aqui que tá aqui embaixo, que elas vão receber a notificação e vão poder entrar aqui na live, tá bom? Vamos lá, me conta, algum de vocês já aconteceu isso? De antes de sentir fome já tá comendo com medo de sentir fome no lugar que você tá e chegou lá, acabou comendo sem fome de novo, voltou para casa, comeu de novo, me conta aí. Gente, vocês sabiam que a maioria das pessoas não sentem fome? Como assim, Andresa? Eu sinto fome o dia inteiro. Não, eu estou falando da fome real, a fome física, a fome verdadeira. A maioria das pessoas não sentem fome e a fome física, a fome real, a verdadeira, ela é diferente daquela vontade de comer o tempo todo. A fome física é uma necessidade que o corpo tem de receber nutriente, de nutrir o corpo, de dar a energia que ele precisa. Então é um sinal, um sinalizador de que, está na hora de comer. Então essa é a fome real, é a fome fisiológica, é um sinal, você sente ela no corpo. A Renata tá contando aqui, sim, muito, né, Renata? A fome emocional, que é essa fome que dá vontade de comer o tempo todo, é uma fome que está associada a um fator emocional. Então, a fome emocional é aquela vontade de comer algo específico e com urgência. Por quê? Me conta aqui se não é assim. A gente não sente fome, várias vezes fala assim, eu tô sentindo fome. É fome de brócolis? É fome de arroz e feijão? É fome, vamos colocar assim, de uma alface com tomate e uma carne?
Quando a gente fala em fome emocional, quando a gente fala nessa vontade de comer, é vontade de comer um alimento, uma pizza, de comer um hambúrguer, de comer um bolo de chocolate com cobertura de chocolate, ou seja, a fome emocional é uma fome que ela tem ali um olhar específico, é vontade de comer alguma coisa. E como eu disse, né, não é uma fome do estômago, tá associado ali a algum acontecimento. Então perceba que aconteceu um gatilho. Esse gatilho ele pode ser visual, você viu alguma coisa e te disparou uma sensação no seu corpo. Às vezes você tá sentindo ali, você passou na rua, viu uma pessoa que você tem um atrito e aquilo ali já dispara em você um sentimento. Você sente o seu coração bater mais forte, sua mão suar, sua perna estremece, o seu estômago começa a ficar mais, parece que tem borboletas, né? E é uma sensação. E essa sensação é um desconforto. E o que acontece? A gente vai lá, sem ter consciência, né, busca comida. Por quê? Porque a comida, ela, muitas das vezes, é um condicionamento que o nosso cérebro tem de aliviar um desconforto, para aliviar algo que tá ali difícil de ser, né, digerido, de ser recebido. Então, a comida, ela vem como uma válvula de escape. Quando a gente começa a perceber, né, essas sensações, é o autoconhecimento. A gente começa a ter a possibilidade de mudança, a condição da gente desenvolver habilidades para lidar com essas emoções sem usar a comida. E então, assim, na verdade, né, essa busca por comida, ela é por um alívio, por um conforto. E a mente, ela tá ali condicionada para isso. E é aquela sensação. Me conta aqui. Oi, bom dia, Ana Keila. Seja bem-vinda. Essa fome, ela é uma fome da mente. Ou seja, a mente, ela acontece, como eu disse para vocês, dei um exemplo do gatilho, desse gatilho de visual. Mas poderia ser olfativo, poderia ser de uma memória que você teve negativa, de algo que foi traumático, foi um bloqueio, e que dispara essa sensação no seu corpo, e essa sensação faz a gente agir. E o agir no piloto automático, muitas das vezes, é buscando alívio, conforto, de forma que não vai fazer bem pra gente depois, que é dar um conforto ali momentâneo. Porque quando a gente tá comendo nesse desconforto, nem pensa em outra coisa, só sente aquilo, né, melhorar, aquele conforto. Mas é algo que passa, é rápido. E aí, você comeu, aliviou, e logo a mente come de novo que passa. Por quê? Porque a raiz daquele desconforto não foi resolvida, não foi olhada, não foi ressignificada. Então, aquele desconforto, ele vai voltar. E o desconforto voltando, comer de novo. Então, a fome da mente, essa fome emocional come que passa, come que passa. E aí vocês já perceberam que tem pessoas que comem o dia inteiro. Come o dia inteiro. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que ela me procurou para trabalhar o comportamento alimentar, começar a trabalhar a mentalidade. Eu falo que é para trabalhar, para a gente direcionar para uma mente magra. O inconsciente magro, tem todo um trabalho de reprogramação mental dentro da minha metodologia. E ela comia o tempo todo. E antes de querer entender isso, ela estava querendo procurar médico para cortar a fome, para diminuir a fome, para inibir o apetite. E a gente começou a trabalhar. Com esse comer muito, comer o tempo todo, ela engordou 10 quilos. 10 quilos, comendo o tempo todo. E a gente começou a trabalhar, e quando ela entendeu que era uma fome emocional, que estava relacionado a situações que eram corriqueiras, que aconteciam ali com muita frequência no dia a dia dela, e ela começou a olhar para essa questão com um olhar de solução, de compreensão. O que aconteceu? Ela emagreceu. Ela conseguiu emagrecer. Por quê? Ela
teve o conhecimento de que a fome dela, essa vontade de comer aliás, a fome de comer o tempo todo era uma fome emocional, era uma vontade para ela conseguir lidar com aquela sensação de desconforto e principalmente ela tinha essa sensação, quero saber se vocês têm isso também, é mais no final da tarde e da noite, porque juntava alguns fatores e um dos fatores era estresse, era o não lidar com essas questões durante o dia, que eu falo muito que é a inteligência emocional. A gente precisa, meninas, desenvolver essa inteligência emocional. Por quê? Para que a gente possa enfrentar os nossos desafios do dia a dia sem a gente querer pôr no piloto automático. Ou seja, tá acontecendo uma coisa aqui no meu trabalho, eu não tô lidando bem com essa pessoa aqui, ou meu filho tá doente, eu tô tendo que levar ele pro médico direto, tô sem dinheiro. Então tá vendo que são coisas que vão acontecendo e que vão gerando um peso nas costas e que, quando a gente não tem esse olhar para dentro com mais amorosidade, a gente acaba buscando alívio em excessos, em exagero. Às vezes bebida, às vezes comida, às vezes cigarro, enfim, tantas coisas que acontecem que a gente busca para aliviar esse desconforto. E essa foi o desfecho bacana, que ela conseguiu, depois de aprender a lidar com as emoções, ela conseguiu emagrecer os 10 quilos. E às vezes me falam assim, gente, Andresa, então, eu percebendo a fome emocional, o que eu posso substituir? Porque quando eu tenho fome emocional, eu começo a comer e, como você disse, eu como comida gostosa. Eu como chocolate, eu começo a comer pizza, eu quero comer um doce, doce massas, não é isso? Me conta aqui, se para vocês, se vocês estão identificando essa questão de fome emocional, quando tá sentindo esse desconforto, vocês buscam sempre uma comida específica, que é doces e massas. Então vem a pergunta, Andresa, o que eu faço para substituir? Quando eu tô com fome emocional, eu vou lá e quero comer um chocolate, quero comer um doce. Gente, não tem substituição. A fome emocional, ela é uma fome que não passa com comida. Você vai comer, vai ter uma ilusão de conforto, mas logo, como eu disse, a mente vai falar novamente, come que passa, come que passa. Então, é uma fome que não é de comida. O que a gente precisa fazer? Lidar com essa emoção. Lidar. E é muito interessante que quando a gente vai evoluindo nesse processo de autoconhecimento, vai chegar num ponto que você vai começar a conseguir dar nome às suas emoções. Então, uma dica que eu deixo aqui para vocês hoje é sempre dar nome às suas emoções. A gente tem aquela mania de falar assim, eu tô sentindo um desconforto, não tô bem hoje não, hoje eu não tô legal. O que você tem, fulano? Sei não, tô sentindo mal hoje eu tô agoniada. Peraí, calma, dê nome à sua emoção. O que é angústia? O que é uma ansiedade? É uma tristeza? Teve um gatilho, o gatilho disparou esse sentimento, a emoção. A emoção, que emoção que é? Se você teve uma lembrança de alguma coisa assim, do passado, alguma questão que não foi bem resolvida e que você às vezes não quer olhar porque sente mais dor. E aí, quando você lembra, aquilo te gera uma tristeza. É tristeza. Então, dê nome à sua emoção. Busque isso. É muito importante, meninas. Para que lá no final a gente entenda o que a gente precisa, que não é comida. Que a comida ela vai entrar como nutrição, como prazer, como autocuidado, como sabor. Sabe, usar a comida para comer, assim, saborear, como alegria, como amor ali, o que tá fazendo, como autocuidado. E não usar a comida como forma de correr, fugir, aliviar, ter conforto. Claro que
Acontece uma vez ou outra e você pode escolher conscientemente lidar com as emoções usando a comida. Você pode. Mas se todas as vezes que você sente um desconforto, você busca comida, todas as vezes que você lembra de alguma coisa, você se depara com uma situação ali complicada no seu dia que você não consegue ver solução, ou que você não solucionou, você buscar comida, o que vai acontecer? O que vai gerar? Excesso de comida, excesso de energia, ganho de peso. E quando a gente fala do ganho de peso, eu ganhei peso, fechar a boca, passar fome, não é esse o caminho. É exatamente o contrário, é a gente olhar o que está causando o meu comer exagerado, tá bom? O que está causando o meu comer exagerado? E aí, gente, quando eu falo então de lidar com essa emoção, você identifica o que emoção você está sentindo, e é uma habilidade. Cada vez que você vai prestando atenção, vai ficando mais fácil essa percepção. Acolha. Porque às vezes a gente vai lá e descobre o que está sentindo. Tô sentindo tristeza. Tô triste. Eu não quero sentir isso. Vou comer. Sinta. Receba essa emoção. Tá no seu corpo. Porque quando a gente sente a emoção, vem logo a sensação. Porque olha só, gente. Primeiro vem os nossos pensamentos, um gatilho que aconteceu ali, dispara uma emoção no nosso inconsciente, uma emoção é sentida. Essa emoção, ela gera uma produção bioquímica no nosso cérebro que é disparada para o corpo. E a gente sente no corpo esse desconforto, a gente sente no corpo. E aí, quando eu tô sentindo tristeza, a gente vai dando um passo para trás, a gente vai entender que teve um gatilho ali, que me fez gerar uma emoção, que é a tristeza, e essa tristeza, ela deu uma descarga de cortisol, de hormônios que vão agir nas nossas células. E isso, a gente vai ter a necessidade de agir. E aí eu vou agir fazendo o quê? Comendo. Então, um passo aí importante, primeiro, vamos lá. Sentiu algo? Dê nome a essa emoção. Tem técnicas pra gente diminuir aquela sensação da emoção. E em outro momento eu vou passar essa técnica para vocês. Não hoje, porque eu quero terminar aqui para falar sobre essa fome física, fome real. Mas estou dando uma pincelada nesse assunto do comer emocional, porque é muito importante, porque a gente come o tempo todo. E esse comer tá relacionado a emoções. Não é que você sente fome o tempo todo porque sua barriga tá vazia. Não é. Come o tempo todo porque está relacionado à falta de inteligência emocional. E a gente tem que ser, às vezes, dura, que se a gente não olhar para as nossas emoções, a gente vai continuar tampando o sol com a peneira, achando que precisa de fazer restrição alimentar, que eu preciso cortar o que eu gosto de comer. E não é isso. A gente precisa, na verdade, então, é isso. Desenvolver inteligência emocional, que é um dos pilares do método RIR. A gente precisa fazer uma reprogramação mental. Por quê? Porque se você, vamos lá, tá o tempo todo comendo, porque você tá tendo uma emoção, certo? Concordam comigo? E essa emoção, ela tá sendo gerada por inicialmente, pensamento. Se eu não trabalho os meus pensamentos, se eu não ressignifico todos esses bloqueios, esses traumas, todas essas experiências negativas que estão registradas como imagens no meu inconsciente, eu não vou conseguir mudar as minhas emoções. Faz sentido, gente? E aí, no método RIR, a gente trabalha primeiro essa reprogramação mental com técnicas de EFT, com neurociência. A gente trabalha toda a parte ali de imagens para ressignificar esses pensamentos. Ou seja, a gente faz uma limpeza de reprogramação, né? Limpeza ali do que está programado, aqueles pensamentos negativos, aqueles traumas em relação à comida, porque todas as vezes que você tenta emagrecer e você não consegue, isso frustra, isso mexe com o seu senso de capacidade e vai registrando no seu inconsciente o quê? Memórias traumáticas
memórias de incapacidade. E isso, todas as vezes que você vai começar a entrar no processo de emagrecimento em paz, ou às vezes com restrição violenta, vai ser acionado aquele pensamento negativo de você não consegue. De novo, você tá tentando? Vamos ver até quando vai dar. Não come, você não vai conseguir mesmo, pode comer mais um pedacinho. Aproveita, amanhã você recomeça. Já que você comeu. Então, tudo isso são vozezinhas, gente. A mente, ela conversa o tempo todo. E se a gente não trabalha essa reprogramação mental, eu não vou ter capacidade de sentir diferente. E a gente tem essa capacidade de mudar os nossos pensamentos. Ou a gente aprende a dirigir a nossa mente, ou a nossa mente dirige a gente sobre influências negativas. Ou seja, a gente vai ser escrava da nossa mente. Andresa, eu não consigo ter pensamentos positivos, eu não consigo... Calma, é possível, você é capaz, todos nós somos capazes. Isso é natural. Uma coisa que a gente consegue mudar são os nossos pensamentos, mas a gente precisa de técnicas corretas, a gente precisa de um passo a passo, precisa de repetição. Então, trabalha a reprogramação mental, trabalha a inteligência emocional. E o terceiro pilar do método RI é a reconexão com os sinais do corpo, que entra aqui muito no que eu tô trazendo para vocês sobre a fome física. Então, voltando, falar primeiro, denome essa emoção, acolha essa emoção, sinta, tô triste por causa que aconteceu isso, sabe, se precisar de chorar, chora, se precisar espernear, esperneia, e depois disso, você vai perceber, fazer técnicas de respiração, perceber quais formas que você pode aliviar, dar nota a essa emoção. Eu tô com uma tristeza, nível 10, eu tô muito triste, caralho, muito tristeza. E aí, você vai para um lugar calmo, está no seu trabalho, vai ali no banheiro e faz uma respiração consciente. Então, ou seja, sinta essa emoção, acolha ela e não deixe mais de 2 horas a tristeza ficar te dominando. Depois que você sentiu, acolheu, ok, tem um olhar de compreensão para aquela situação que te gerou a tristeza, depois deixa ir. Mais de 2 horas sentindo aquela emoção, tem algo errado. Passar o dia inteiro triste, passar uma semana triste, não tá certo. Não está certo, gente, não é normal. A não ser que você tenha passado por algo muito forte. Às vezes um luto, às vezes um rompimento de um relacionamento, às vezes a perda de um emprego. E rompimento pode ser com um amigo, pode ser com o namorado, com o marido, com a mãe. Uma briga muito grande na família, uma discórdia muito grande. E pode ser que isso gere uma tristeza que dure por mais tempo, mas nada do que uma semana, nada do que se for coisas corriqueiras, do que 2 horas, do que um dia. E se isso é frequente na sua vida, né, se essa tristeza ela tá ali, minha gente, frequente, é preciso olhar para a emoção, tá bom? E falando desse comer emocional, de lidar com as emoções, trazer técnicas para vocês, vou deixar para outra live e vou falar aqui, vou continuar, né, com essa fala sobre a fome física. Falando sobre a fome física, né, essa fome física real, ela é a fome do estômago. Sabe como é que a gente emagrece em paz? Sabe como? Só não corta essa parte que eu tô falando e coloca ela sem contexto todo da história. É a gente aprendendo a ouvir o nosso corpo, comer quando o estômago começa a roncar. Ou, sabe, aquele roncar. É um sinal maravilhoso que o corpo tá dando. Porque você tá ali conectada com o sinal, com o ouvir. Quando a gente não ouve, fala assim, Andresa, mas meu estômago não ronca. Claro que ronca. Se ele não tá roncando, eu não vou discordar de você. É porque você tá comendo o tempo todo e você não tá dando tempo do seu estômago ficar vazio. Se você vir falar, Andresa, eu não sinto fome, claro, você não tá dando tempo para sentir fome. Seu corpo, seu estômago tá processando
comida o tempo todo. Meninas, o nosso corpo, ele demora de 4 a 6 horas para digerir, para concluir a digestão. 4 a 6 horas. E se nesse período você tá comendo o tempo todo, você não vai sentir mesmo o estômago roncar. E você tá perdendo um sinal valioso, perfeito do corpo. E aí quando vem a pergunta assim, quantas vezes eu como no dia? Desenvolvendo essa habilidade de começar a ouvir o corpo, de perceber esse sinal, você vai começar a perceber mesmo quando você precisa comer. Se são 3 vezes, se são 4 vezes. E claro que interfere em questão dessa digestão, desse processo de digestão, o que você comeu na última refeição. Então, se você come uma comida mais leve, a digestão vai ser mais rápida, você vai sentir fome mais rápido. O que seria uma comida leve? Uma comida que não tem gordura, que não tem proteína. Então, às vezes a pessoa entra no processo de emagrecimento e quer comer só frutas, verduras e às vezes um pedacinho de carne. Um pouquinho de carboidrato, às vezes nem carboidrato. E aí fica com fome o tempo todo. Só que tá no papel lá de comer de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas. E eu tenho que seguir aquilo ali, naquela quantidade. E aí quando chega, depois você consegue fazer isso em uma semana. Quando chega num momento ali de chutar o balde, é aquele momento que você tá com tanta fome acumulada, você tá com tanta frustração, porque a fome também gera irritação, ansiedade, junta um balde de sensações, ansiedade, irritação, fome alterada, a sua mente falando pra você que você não vai conseguir porque você nunca consegue, você só vive tentando. O que vai acontecer? Desiste, acumula mais frustração, começa a comer mais do que comia antes de fazer aquela dieta, e é onde, eu não sei se tá aqui, mas eu vi ela entrando aqui, a Rê, falando que, não sei, eu tô confundindo com a Giovana, mas olha só, de falar de que, Andresa, depois que eu parei a dieta, eu comecei a comer mais, o dobro daqueles alimentos que eu estava cortando. Eu deixei de comer chocolate na minha dieta todinha, no período da minha dieta, e quando eu voltei a querer comer, porque eu gosto, eu não conseguia me satisfazer com um pedacinho de chocolate, com uma barra. Antes eu comia uma barra, antes da dieta era uma barra, fiquei um tempão sem comer, emagreci. Quando eu fui voltar a comer o chocolate, eu tava comendo rápido e comendo muito. E esse comportamento, ele é consequência da prática da restrição. Por isso, gente, emagrecimento não é restrição alimentar. Tá aqui o segredo da live. Não é restrição alimentar, e sim reconectar com os sinais do corpo. De fome, principalmente. Existe 2 que a gente reconecta. E que dentro do processo do método HEAR, da mentoria, eu ensino os atendimentos individuais, essa reconexão que é fome e saciedade. A fome, ela conta pra gente quando a gente deve comer. Então, quando eu começo a desenvolver essa habilidade de conhecer a minha fome, de entender como ela chega, e eu entendo e respeito a minha saciedade, eu sei o que é saciedade, eu sinto a saciedade, você vai entender quando você precisa comer e quando você precisa parar de comer. E aí, bingo! Enquanto eu, Andresa, não passei por esse processo de reprogramação mental, que é desenvolver essa mente magra e reconectar com o meu corpo, entender e respeitar os meus sinais de fome e saciedade, eu não emagreci e mantive. Quem tá aqui, pode ser que também... Quem me conhece aqui há pouco tempo, manda aqui, põe assim, eu te conheço há pouco tempo, ou te conheci agora. E se tem mais gente mais antiga que me conhece há mais tempo aqui, que tá ao vivo, lembra que eu tinha 10 quilos a mais. Eu oscilava, tinha uma época que eu tava mais magrinha, outra época eu tava gordinha, eu tava magrinha, e essa oscilação de peso, o problema não era ter 10 quilos a mais, o problema era a relação conturbada com a comida, a relação de
fazer restrição e depois vir exagerar e comer no domingo como se não houvesse amanhã, porque na segunda-feira eu tinha que começar uma nova dieta, e ficava oscilando de peso, perdia 3, ganhava 4, emagrecia 5, ganhava 6, e eu fui até os 64 quilos. Parece pouco, mas o que acontece? Depois que eu conectei com o meu corpo, e isso foi um processo que tem 2 anos já, a Renata me conhece há pouco tempo, né, Renata? E vai ser uma amizade, uma troca por muito tempo, viu? E aí, a Fer também, maravilhosa. Então, olha só, meninas, vocês não sabem, né? Às vezes no meu Face não tem foto, no meu Instagram não deve ter foto, mas uma hora eu vou mandar pra vocês verem a diferença. Hoje, eu sinto o meu peso ideal. Por quê? Eu não forço para pesar o que eu peso hoje. Eu nem peso mais. Às vezes eu vou assim para ver, só para sentir isso. Falar assim, nossa, poxa, como é bom reconectar com o corpo e não ter que ficar seguindo regras. Eu fiz mudanças alimentares e essas mudanças elas foram sendo intuitivas, ou seja, buscar comer comida de verdade, saborear e comer em paz os alimentos mais gordurosos e açucarados, entender que eles podem entrar na minha vida de forma consciente, que quando eu escolho, eu como com atenção plena, eu como saboreando, eu como sem culpa. Porque antes eu ia comer um chocolate, tomar um sorvete, eu sentia culpa. E essa culpa fazia com que eu comesse mais ainda. Falar assim, já que eu tô comendo, eu vou comer, porque depois eu vou parar de comer, eu não posso comer mais. E o que me engordava, e isso pode estar acontecendo com vocês, gente, o que engorda não é o sorvete, mas a quantidade e a frequência que eu como. É a culpa que me faz comer mais. Então, quando eu entendi que eu podia comer o sorvete em paz, eu não precisava comer 5 bolas, tomar 5 bolas, 10 bolas. Eu poderia tomar 2 bolas, 1 bola, 3 bolas. Conectar com aquela vontade daquele momento que eu concordei comigo em tomar e tudo bem. Né? A Alessandra também, de Pedri, me conhece há muito tempo, né, Alessandra? Então, você lembra, Alessandra? Meu peso era bem mais, né? Tinha mais. Então, quando eu passei a conhecer o meu corpo, reconectar com o meu sinal de fome e saciedade e essa reprogramação mental de entender os pensamentos que eu tinha que me sabotava, fluiu. Flui, gente. Então, é o segredo. Não precisa de restrição para emagrecer. O segredo de emagrecer e manter num peso ideal, saudável, é justamente o conhecer os sinais do corpo, tá ok? Então, eu quero combinar aqui com vocês de um acordo. Vamos começar a perceber os sinais do corpo a partir de hoje? De comer quando tá com fome? Fome física, aquela fome que o estômago ronca? E assim, quando você sentir o estômago roncar, minha filha tá chamando, gente, ela vai chegar aqui, vou terminar a live com vocês. Quando o estômago roncar, às vezes eu tô trabalhando aqui e falo, nossa, meu estômago tá sinalizando, mas eu não vou comer agora não, porque eu quero terminar esse exercício aqui. E tá tudo bem, a fome, você pode esperar um pouquinho mais. Só que tenha atenção que na hora de comer, se essa fome ficou um pouquinho maior porque você estava querendo terminar de fazer alguma coisa, às vezes você está lavando uma roupa, você quer terminar de lavar a roupa, às vezes você está preparando uma aula, vou aqui falar da Fer, às vezes está ali preparando um exercício, quer terminar, às vezes você está no seu trabalho e fala, não, eu quero terminar isso aqui para eu comer. Então assim, conecte, peraí, agora terminando isso aqui eu vou comer, e sempre tem assim um planejamento, já assim, não, o que eu vou comer então na hora que eu sentir fome? Quando a gente consegue planejar e deixar ali já de pronto mão, fica mais fácil de você não atender essa fome comendo qualquer coisa. Porque quando a fome fica grande, e se a gente não tiver programado ali, falar assim, não, eu vou deixar, à tarde eu vou comer um pão com ovo e colocar um tomate, ou eu vou comer um arroz e feijão e alface, que já aconteceu de eu comer 3 horas da tarde, um arroz e feijão e tomate, tá tudo bem, que é comida de verdade, aquela comida que vem da natureza, aquela comida que Deus deixou pra gente, que não tem ele conservante, não tem corante, não tem estabilizante, não tem excesso de açúcar, que é açúcar que nem é o açúcar da cana de açúcar, é açúcar industrializados, que você nem sabe o nome, você vai olhar a informação nutricional, você nem conhece aquilo ali. Então, sentiu fome, se você conseguir atender naquela hora ali, o seu estômago roncar, assim, prepara uma comida legal. Pode ser comida de verdade, pode ser qualquer uma.
Você fala assim, Andressa, o que é comida de verdade? Se for industrializado, você pode olhar no ingrediente. Se você conhecer os ingredientes ali, comida de verdade. Por exemplo, uma farinha de mandioca. Você vai olhar um pacote de farinha de mandioca, vai estar lá farinha de mandioca, ingrediente, mandioca torrada, né, moída. Se você comprar uma bolacha recheada, você vai lá ver o ingrediente. O que tem ali? Uma lista de ingredientes desse tamanho que você nem sabe falar, a gente nem sabe pronunciar o negócio. Então não é comida de verdade. É uma comida. Então eu não posso comer, Andressa, se não for comida de verdade? Você pode, a gente pode sim, todos os alimentos eles podem entrar no contexto saudável, mas quando que eu vou comer? Quando você for comer, é um planejamento. Coma saboreando, coma uma porção menor e não coma com fome. Porque se você tiver com fome, igual eu disse, você chega na cozinha, tá? Aí chegou. Você chega na cozinha e não planejou uma comida de verdade, você vai abrir o armário, se tiver chocolate você vai comer o pudim, vai comer a canjicada, vai comer... A mamãe tá fazendo live, filha. Tá terminando já, tá? Gente, que gracinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Fala bom dia, pessoal. Ela chega pra mim comigo aqui, ó. Pegou meu short, o travesseirinho dela. Fala bom dia. A tia Fer tá aqui, filha? Fala oi, titia, bom dia. Vem cá, filhota. Mamãe vai finalizar a live aqui, tá? Mamãe. Oi, amor. A mamãe vai dar, mas a gente vai terminar a live aqui, tá? Ah lá, a tia Fê mandou coração, ó. Manda um coração pra ela, assim, ó. Saudade, tia. A gente vai sair um dia desses, viu? Gente, pra finalizar, então, ó. Reconectar com os sinais do corpo. Perceber essa fome, ela apresenta com roncar. É um sinal. E se você não consegue, não precisa ficar desesperada. Se você não consegue atender aquela fome aquela hora, planeje. Não, eu vou comer daqui 1 hora, porque agora eu quero concluir essa atividade. Vai lá, cuidado que se a fome estiver muito grande, se você não estiver presente, você pode comer muito distraída rápido. E quanto mais rápido você come, mais você come. A lá, titia falou que ama você, filha. Aham. E você ama ela também? Titi ama. Titi ama, filha. Ai, gente, é lindeza demais essa menina. Bom, filha, a mamãe tá conversando ali com as meninas. A gente vai finalizar a live agora, né? Fala pra elas assim, ó. Gente, não tenha medo do estômago roncar. Eu quero contar pra vocês rapidinho o meu hábito com a Thaís. Deixa eu fazer assim pra não dar pra ver aqui. Peraí, filhota. Assim. A gente tem feito, eu tenho feito 3 refeições no dia, seguindo esse sinal de fome, esse roncar do estômago. Então eu tenho feito a minha primeira refeição no almoço. A primeira refeição ali por volta de 10 até 11h30. E ali o que eu como? Às vezes aconteceu eu mandar pra vocês aqui mandar no story, eu preparando a minha refeição 10 horas da manhã. Teve um dia que eu almocei 10 horas da manhã. Por que eu falo almocei? Porque culturalmente a gente fala que arroz e feijão é comida de almoço. E quando a gente foge dessa regra de olhar que o arroz e feijão é comida de almoço, e a gente para de falar almoço, jantar, café da tarde, café da manhã, a gente para e a gente começa a falar refeição. Eu vou fazer a minha refeição na hora que eu sentir fome. Fica mais fácil de você sentir conforto de comer um arroz e feijão a hora que você quiser. Que muita gente fala assim, Andressa, mas emagrecer é caro, comer comida, né, comida saudável é caro. E na verdade não é. Por quê? Porque se você pensar que você vai comer comida de verdade ali, um arroz e um feijão, e você se conecta com um ovo, uma carne, enfim, assim, essas comidas, né, ali, verduras, você vai perceber que é muito mais em conta ali, você vai sentir saciedade por mais tempo e você vai começar a comer menos. A gente começa a comer menos. Então aí eu como meu arroz e feijão ali nessa primeira refeição do dia, entre 10 até 11h30. Depois vem a fome, eu ouço a minha fome de novo lá pelas 4, 5 horas, às vezes até antes das 6 um pouquinho. Só que aí
Eu já escolho comer algo que não vai me dar saciedade por muitas horas, porque eu escolho jantar arroz e feijão, fazer a minha terceira refeição com aquela fome gostosa. Eu amo preparar o meu jantar com fome. Eu amo preparar a refeição noturna com fome, de fazer meu arroz, meu feijão. Eu já deixo de manhã, já tá no automático, tirar um potezinho de feijão congelado, a carne que eu quero, e eu acho o máximo de sentir, falar assim, nossa, hoje eu vou comer bife na janta. Hoje eu vou comer uma costela na janta, vou fazer no meu jantar. Então, eu escolho à tarde comer menos, ou seja, eu como ali com atenção, saboreio, mas com aquela vontade, eu comeria mais, mas eu não vou comer, já tá bem, já tô satisfeita. Porque eu quero conectar com a minha fome física à noite, porque eu como com muito mais prazer. Isso faz muito sentido para mim e é o que eu passo para as minhas clientes e alunas, eu quero passar aqui para vocês. Não tenham medo da fome de vocês. E aí fala assim, Andresa, mas eu tô tão acostumada a comer à tarde bolo, quitanda. Não tem problema, mas são alimentos que se você pode perceber que você chega à tarde, às vezes você come muito desse alimento, justamente porque você está com uma fome acumulada. São alimentos que têm uma digestão rápida, né? E às vezes associada a um desconforto emocional, que isso é normal. Todas nós, no final da tarde e à noite, a gente sentir esse desconforto emocional, porque né, o final do dia a gente já tá mais lenta, já tá ali sentindo mais o que eu falo, cortisol, ele já tá mais ali impregnado no sangue, né? Já tá descarregado, por isso que a gente sente. Então, o comer quitanda todos os dias pode não ser uma opção legal, né? Não ser algo legal para quem tá no processo de emagrecimento ou para quem quer ter uma vida mais saudável. Andressa, quer dizer então que bolo, pão de queijo, quitandas é proibido? Não pode? Pode, gente. Pode comer, você pode comer de tudo, mas dentro de um processo, você fala assim, eu quero ter uma vida mais saudável. Pensa, são alimentos, são farináceos. Comer todos os dias aquele alimento ali vai fazer o quê? Com que, se você estiver comendo uma quantidade a mais do que o seu corpo precisa, isso vai ser estocado na forma de gordura. E a questão é que a gente às vezes não come, não fica satisfeito em comer só um pão de queijo, 2 pães de queijo, 3 pães de queijo. Eu já comi uma tampa inteira de pão de queijo quando eu era desconectada do meu corpo. Sem brincadeira, tem uma amiga lá em Pedrinópolis, a Raquel Lancaster, ela me chama de Dezinha. Fala, Andresa, eu lembro de você, o cocão. Por quê? Quando tinha aniversário no PSF, a gente fazia bolo de aniversário para comemorar o aniversário de algum funcionário, eu comia muito. E aí ela falava, Dezinha, você vai comer isso tudo, esse cocão e o pão de queijo. Ela assava pão de queijo e eu comi uma vez 10 pães de queijo lá com ela, sem vergonha nenhuma. Isso numa quarta-feira, numa quinta-feira, chutei, né, meti o pé na dieta e não tava nem aí, não tava dando certo mesmo, nunca dava certo. E aí era aquilo, vestia a blusa mais larguinha, me sentia mal comigo mesma, aquela relação conturbada com a comida. Então a questão das quitandas à tarde, gente, é que não dá saciedade por muito tempo. Para dar saciedade a gente tem que comer muito. E essa quantidade grande, ela faz com que a gente vá engordando ao longo do tempo. E não é comida de verdade, né? Apesar que o pão de queijo eu acho bacana, porque ele é feito de polvilho, que se você olhar o ingrediente do polvilho, é de verdade, sim, porque quando a gente olha o ingrediente, polvilho é só mandioca, né? Só mandioca. Então é legal. Pão de queijo é legal. Eu tô falando aqui que não é comida de verdade, mas assim, é uma preparação com ingredientes que você conhece que são de verdade, assim, que não são ultraprocessados. Mas aí você pensa assim, um pão de queijo, eu vou comer à tarde quitanda. Se você quer comer quitanda todos os dias e quer entrar no processo de emagrecimento, qual a combinação que você pode fazer junto com esse pão de queijo? Colocar uma fruta, colocar ali um laticínio, às vezes um requeijão, um queijo, um iogurte natural ou um leite.
junto com uma fruta, porque já é um grupo que tem fibras, colocar fibra na sua alimentação. Porque se você coloca laticínios junto com verdura, pode ser verdura? Não, verdura, deixa eu ver que combinaria à tarde com verdura, um pão, né? Um pão com verdura, com alface, com tomate, com cenourinha, um patezinho. Mas enfim, vou falar da fruta. Quando você coloca ali frutas, você está colocando qualidade. E quando você coloca qualidade, você diminui na quantidade daqueles alimentos que são do grupo só dos carboidratos. Então, é essa combinação. E aí, se você percebe que à tarde você tem comido muito, sinta seu estômago, saboreie aquela comida, é o pãozinho de queijo, né? É um pão francês com leite e uma fruta. Coma uma quantidade que você vai se sentir confortavelmente. Confortável. O estômago tá bem, não é aquela empanturrada, cheia demais. E depois você vai comer de novo. Pensa assim, eu fiz uma refeição legal agora eu vou comer na janta, eu vou fazer minha refeição à noite. Até eu tô aprendendo a falar refeição, gente, sempre tô falando janta, mas tá tudo bem. Vou fazer minha próxima refeição, que é à noite. E aí, muitas das vezes, eu acredito que vocês têm medo. Eu já tive medo de jantar. Tinha aquele mito de que comer depois de 18 carboidrato engorda, que é janta que engorda, e não é. Se você come à noite com fome, aquele estômago roncando, e você prepara aquela refeição maravilhosa, e se você não tem tempo, você faz uma marmitinha, ou você prefere fazer às vezes um lanche mesmo, mas um lanche com comida de verdade, o que a gente tem que fazer? A atenção plena, mindfulness, é uma técnica também que eu ensino, que é o como comer. O que eu vou comer? Você já escolheu. É a janta? É o lanche? Vai ser... o que mais? Eu gosto mais de comida mesmo, arroz e feijão, porque aí não vou ter fome. Porque às vezes se eu comer um lanche, às vezes mais tarde eu tô sentindo fome e eu já não quero comer de novo antes de deitar, para ter um sono mais revigorante. Então, o que você escolheu, o que comer, depois é como comer. O como comer é tão importante quanto o que comer. Então, como comer? Hoje, nas suas refeições, senta na cadeira, olha a sua comida, sinta o cheiro, ativa os seus 5 sentidos, sabor, cheiro, né? Deixa ali a comida envolver na sua saliva. E uma dica assim imprescindível é mastigar bem. Mastigar bem. É tão difícil a gente comer bem, mastigar bem. Eu tava percebendo, eu tô nessa técnica há 2 anos e eu me pego comendo rápido. Eu me pego comendo um pedaço de bife e pensando em pegar a banana. E aí eu, consciente, assim, é bom que a gente traz essa consciência. Pera aí, Andresa, calma, desacelera, solta o garfo. Sente o sabor desse frango, calma, saboreia. Saboreia sabor de chamichurri, de páprica defumada, que delícia, fez com tanto amor. E é um processo, gente. Não é fácil, mas é totalmente possível e é o caminho de mudança de comportamento. Eu vou repetir essas ações até que elas se tornem automáticas, assim, eu faço sem esforço. Ou seja, hoje eu consigo me perceber as minhas ações, os tipos de pensamento que eu tenho mais fácil. Porque eu vou treinando essa presença, esse estar aqui e agora. Tá bom? Então, finalizando a live, hoje foram 50 minutos. Eu tinha prometido 30 minutos, mas o papo tá gostoso. Vocês estão aqui, eu acredito que estão gostando. Tá fazendo sentido para vocês? Essas lives, gente, é para fortalecer esses pontos, esses pilares que a gente precisa compreender. Vocês precisam entender isso. Como eu disse no começo da live, a gente precisa mudar a visão que a gente tem sobre as coisas para que a gente possa mudar comportamento. E a mudança de comportamento ali, né, através dessa mudança de pensamento, ela é persistente. Assim a gente consegue ter mais saúde, autoestima, um emagrecimento tranquilo, sem restrição, e sim com equilíbrio, com autonomia, com liberdade, com prazer e responsabilidade. Semana que vem
Vamos ter live de novo na segunda e terça-feira. Então, eu espero vocês aqui, tá? Na parte da manhã. Eu ainda não tô definindo o horário, gente, certinho. Eu comecei hoje às 8, ontem eu comecei às 8. Eu queria começar às 7h30, mas ainda vou alinhar isso aí com vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, gratidão pela presença. E vamos firme, vamos junta nesse processo de mudança. Esse caminho diferente. Nem 8, nem 80, mas sim o caminho do meio, tá bom? Com Deus, gente. Beijo.